Antes de começar a minha mensagem propriamente dita, eu queria manifestar, embora não seja católico, o respeito que eu tenho pela essa instituição. Todos sabemos que a Igreja Católica, ao redor do mundo e ao longo dos anos, décadas e séculos, fez um excelente trabalho para a humanidade no campo da saúde, educação, desenvolvimento, o disseminar do cristianismo. Houve algumas falhas históricas? Houve. Também não poderia ser diferente porque a Igreja Católica é tocada por homens e os homens são passíveis de errar mesmo quando tentam fazer o certo. Fica aqui o meu registro de respeito à Igreja Católica Apostólica Romana. Contudo, minha amiga e meu amigo, no Brasil há um ramo da Igreja Católica, uma entidade que vive às sombras e tendo como base o nome da Igreja Católica, a qual eu tenho muitas críticas a fazer. Eu falo da CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que não atua como uma entidade, atua como um partido político sem assento no parlamento, envolvido com questões políticas, apoiando candidatos, sobretudo de viés de esquerda, esquerdopata, comunista, socialista, os quais sabemos que não têm compromisso com o bem-estar da humanidade, pois aonde passou, deixou um rastro de destruição, sangue, dor e vidas perdidas. O Brasil inteiro, e não só o Brasil, como o mundo, assistiu no decorrer dessa semana o ditador Lula revogar um tratado internacional do qual o Brasil era signatário quanto à questão do não aborto. Lula foi lá, de maneira arbitrária, à revelia do Congresso Nacional, em uma medida monocrática, abusiva, foi e retirou o Brasil desse tratado internacional. Com isso, minha amiga e meu amigo, Lula vem botando em prática aquilo que ele tem em mente: a defesa do aborto a todo custo. Não o aborto tão somente como previsto em lei, mas o aborto a todo custo. Isso é muito ruim para a sociedade brasileira e ruim para o mundo. O aborto, da forma que é defendida, é uma forma de tirar vidas, ainda no ventre. Mas o Lula não enganou ninguém. Ele, durante a campanha, ele falou, defendeu o aborto. Depois, quando ele viu que criou-se uma polêmica em torno da sua fala, tentou dizer que não era bem assim. Fato é que sabemos que o ditador Lula e os seus asseclas, os seus seguidores, são sim a favor do aborto. Diante desse episódio lamentável, triste, deplorável, não só para o Brasil, mas para a humanidade, o arcebispo Valmor de Oliveira Azevedo, presidente da CNBB, emitiu uma nota de repúdio a esse comportamento do Lula, a essa decisão insana. Agora, senhoras e senhores, esse mesmo bispo, juntamente com outros, apoiaram a campanha do Lula de uma maneira ferrenha, induzindo os fiéis a fazer o mesmo. E isso não foi só nessa última eleição. Já há um histórico de aliança de Lula e a CNBB, a esquerda e a CNBB, o PT e a CNBB. Aí eu pergunto aos senhores, a função de um arcebispo, de um peregrino, a função de um militante religioso é o compromisso com a vida, com o cristianismo. E o que a gente está vendo, ao apoiar um candidato que tem essas pautas, é o contrário. É o contrário. Agora, a fazer notinha não vai eximir os bispos da culpa que eles têm nessa decisão, porque foram eles que ajudaram a pavimentar o caminho para a volta do ditador Lula.
Se o ditador Lula hoje está no desgoverno do Brasil, é graças a eles também que o apoiaram. E não só o apoiaram, como fizeram o ingrato, leviano, irresponsável papel de desumanizar o ex-presidente Bolsonaro. Que esse sim tinha compromisso com a vida, com a liberdade, era um cristão, era contra o aborto, mas não. Agora vem falar que foram surpreendidos, que são inocentes, que foram enganados. Não, não. Eles sabiam que isso ia acontecer. De repente, essa nota emitida possa até ser combinada com o PT e o Lula. Essa notinha não vai limpar, senhores bispos, as mãos dos senhores, que hoje vai estar suja de sangue de inocentes ainda no ventre que vão perder as suas vidas. Talvez, senhores ministros, os senhores agem dessa forma, apoiando o governo nefasto, corruptos, marcado pelo sangue de inocentes, com descompromisso com a liberdade, com a democracia e até perseguindo religiosos. Por quê, senhores ministros, senhores bispos? Os senhores não têm esposas, não têm filhos, não têm carteira de trabalho, não encara fila de desemprego, não paga água, não paga luz, não fazem compra, e as compras que são consumidas pelos senhores não são pagas pelos senhores, não pagam aluguel, não vivem o dia a dia que os brasileiros vivem sobre a violência brutal, sobre a corrupção desse governo, que é institucionalizada. Os senhores não têm nada disso, os senhores não têm esse problema. Os senhores são bancados pelos recursos da Igreja Católica, dinheiro esse que vem dos fiéis. Os senhores vivem em um mundo paralelo, onde tem tudo que dá certo e não tem problemas de ordem social. Os senhores sequer passam da hora de comer. Muito menos conhecem o que é fome, o desemprego, a dor. Os senhores não sabem o que é pegar um ônibus lotado nas madrugadas, um metrô lotado às madrugadas, para chegar no serviço, trabalhar a semana toda, o mês todo, melhor dizendo, e no final levar apenas R$ 1.302 para casa como salário mínimo, senhores bispos. Os senhores vivem num mundo paralelo, babesco, de luxo e luxúria, bancado pela igreja e pelos fiéis. Talvez por essa razão, os senhores insistem, de forma copiosa, apoiar um governo ou um desgoverno que não tem compromisso nenhum com o bem-estar da nossa gente. Muito pelo contrário, exploram a desgraça, investem na desgraça, porque sabem que um povo sobre carência de saúde, educação, segurança, moradia, é mais fácil de ser fisgado por discursos fáceis e as vastas promessas que eles fazem. Senhores bispos do Brasil, salvo raríssimas exceções, bispos, em especial, o Dom Valmor de Oliveira Azevedo, presidente da CNBB. Eu, com todo respeito, eu não acredito que os senhores acreditam no céu e no inferno, como também não acreditam na existência de Deus. Se os senhores acreditassem na existência de Deus, os senhores ficariam do lado do bem, do lado daquilo que é ético, do lado daquilo que é honesto, do lado daquilo que é pela moral e os bons costumes, do lado daquilo que é o fortalecimento das famílias, e não o contrário. Se os senhores acreditassem na existência do inferno, os senhores teriam medo dele, medo de ir para lá, e não fariam o que faz. Lamentavelmente, acredito eu, espero estar errado, que os senhores, por ser conhecedor da palavra, por ser conhecedor de como induzir os fiéis, fazem disso um meio de vida, uma vida babesca e de luxo.
Os senhores precisam vir para as ruas, disfarçados de povo. Disfarça de pipoqueiro, de pedreiro, de professor, de policial, de motorista, de taxista, de condutor de Uber. Venha para o meio do povo. Converse com o povo. O senhor vai ver que o Brasil, nas mãos do governo que os senhores apoiam, não está esta maravilha. Não quero generalizar. Em toda instituição tem ovelhas negras. O melhor, ovelhas marrons. Não negras, marrons. Que destoa do conjunto da obra. A Igreja Católica faz muito bem para o Brasil. Mas a CNBB é um ponto na curva. Está na contramão da realidade. E não vive o dia a dia dos brasileiros e não caminha com os anseios do povo que sofre. Tudo isso é extremamente lamentável. Essa cartinha que os senhores fizeram, essa nota de repúdio, é patética. Os senhores, com todo respeito, fizeram merda ao apoiar mais uma vez esse governo de esquerda. E uma vez fazendo merda, essa cartinha tem uma utilidade a qual os senhores sabem bem.